É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir mesmo que você não o encontre. Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo, para as nossas reflexões acerca do homem. E esse vai ser um vídeo onde eu vou sim insistir, pedir a vocês para que sempre ampliem a consciência e ampliem a inteligência para melhor organizarmos, reorganizarmos, se for o caso, ressignificarmos a forma como que nós, os seres humanos, estamos perante esse mundo, mas também perante nós mesmos. Tenho insistido muito, tenho feito todos os nossos vídeos, todas as nossas considerações, sejam aqui no YouTube, sejam no Instagram, para estar assim apontando para o fato de que nós, os seres humanos, estamos nos olhando muito para aquém daquilo que nós podemos. A humanidade está trabalhando muito abaixo do seu verdadeiro potencial de ação. E um dos sintomas dessa verdade é a forma como que a gente está se dispondo frente aos sofrimentos. A gente está tendo como ponto de partida sempre fugir das coisas, fugir daquilo que causa dor, fugir daquilo que causa sofrimento. E isso tem consequências para nós. E para refletir sobre essa questão, eu vou partir do seguinte ponto. Viktor Frankl dizia, quando perguntado diretamente sobre o sentido da vida, quando ele perguntava, Frankl, afinal das contas, qual é o sentido da vida? E Frankl respondia uma coisa que parece até meio de quem quer fugir do assunto, não é? Ou quem quer fazer uma piada, né? Ele dizia como resposta que o sentido da vida é a própria vida. Agora vamos entender isso, gente. Vamos entender o que o autor está querendo dizer com uma resposta perante uma pergunta direta. É óbvio que no dia a dia, se alguém nos fizer essa pergunta e a gente responder dessa maneira como o Frankl respondeu, a pessoa vai dizer, tá fugindo do assunto, tá de sacanagem, tá querendo chover no molhado. Mas na verdade, gente, é importante que nós compreendamos que quando nós falamos das coisas mais sublimes e que envolvem a realidade do ser humano, a gente não pode partir do ponto de que saber sobre o sentido da vida tem a mesma equivalência de quando você entra numa sorveteria e te perguntam qual sorvete você quer. Ou seja, se me fazem essa pergunta de maneira direta, eu dentro de uma sorveteria, eu vou ter que responder algum tipo de sabor. E respondendo a esse sabor, pronto, a pergunta se fecha. A pergunta cumpre com a sua finalidade. Então esse fechamento serve para as coisas, para as materialidades, para aquelas necessidades que nós já vimos, as necessidades mais baixas. Mas nós temos uma dimensão espiritual que aponta para as coisas do alto. O sentido da vida está dentro desse contexto. Então, quando nós nos interrogamos sobre o sentido da vida, isso significa dizer o seguinte, que eu posso fazer essa pergunta. E que essa pergunta, se em algum momento eu sou capaz de fazer, é porque é algo da minha vida que está exigindo de mim que eu me lance para algo e me realize perante algo que me transcende. Então é o seguinte, eu consigo fazer essa pergunta não nos mesmos moldes de um sorveteiro que me pergunta que sorvete você quer. Não está nesse mesmo molde. Porque quando nós falamos do sentido da vida e partimos de uma pergunta, essa pergunta ela não vai ser respondida no âmbito meramente racional, no âmbito meramente intelectual. Apesar de que a nossa razão, o nosso intelecto não é privado de fazer as percepções do sentido. Mas quando nós falamos que o sentido da vida existe e que quando eu me interrogo a respeito desse sentido, só vai ter uma maneira de responder essa pergunta, que é eu tendo a coragem de me lançar para essa vida para realizar algo. É isso que às vezes as pessoas não entendem.
Se você fica perante a pergunta do sentido da vida, reduzindo essa pergunta a uma coisa meramente acadêmica e intelectual, e não quer partir para os elementos vivenciais, ou seja, os elementos que apontam para a realidade, para a vida tal como ela se apresenta. É ali nessa vida onde o sentido se realiza. São nas minhas ações, nos meus propósitos. Não fiquem como aqueles acadêmicos que, porque são detentores de um conhecimento, querer pegar essa pergunta que aponta para algo sublime em nós e você cair na pegadinha de achar que respondendo racionalmente sobre essa questão, você consegue descobrir então o sentido maior. Gente, não é isso. Isso nos faz lembrar muito, por exemplo, eu descubro que eu tenho vocação para o casamento. Eu sou um homem casado. Agora, como que eu faço, uma vez que eu sei racionalmente, isso me é revelado, intelectualmente, eu não sou privado de perceber a minha vocação para o casamento. Mas vem a pergunta seguinte: se esse casamento ele está elevado a um sentido de missão, a algo que aponta para o sentido da minha vida, compreendem que não é racionalmente que eu vou responder a essa pergunta. É na minha vida enquanto homem casado, é na minha vida enquanto um pai de família, são nas ações do dia a dia, nas dificuldades, nos sofrimentos, mas também nas realizações, nas coisas boas, que a gente consegue elevar essa pergunta não ao âmbito meramente intelectual, mas ao âmbito onde evoca o meu ser, a minha pessoa. Essa é a reflexão do dia, acho que é muito importante nós partirmos desse ponto e está sempre intensificando essas noções de homem, porque nós precisamos, insisto sim, ampliar a nossa forma de fazer uma compreensão da nossa vida, da vida tal como ela se apresenta, da nossa história e saber para onde essa minha vida ela aponta. Gente, um abraço, a gente se vê num próximo vídeo.